de Jesus. Amém. Nós queremos trazer uma palavra de ânimo, né? Vivemos dias difíceis, dias de incerteza, dias de medo, dias onde as pessoas estão, a maioria delas estão nas suas casas. Sabemos que muitos estão trabalhando também, muitos estão com as suas vidas normais, mas nós vemos o quanto isso tem impactado, principalmente aqui no estado de São Paulo, nas cidades vazias. Campinas, você olha, você vê na TV, ou mesmo quando você sai para ir na padaria ou no supermercado, você vê como está tudo mais parado, né? É um momento difícil, é um momento onde a gente olha os noticiários e realmente se assusta, se preocupa. E então nós estamos nesse tempo de quarentena. E isso que nós estamos vivendo me fez lembrar, né, de uma passagem que nós vamos estudar nesse dia. O tema dessa palavra é paz seja com você. Paz seja com vocês. Né? Que a paz de Cristo possa estar entrando nos nossos corações, tocando as nossas vidas nesse tempo onde há muito medo, onde há muita preocupação e incerteza. Eu queria que você abrisse a palavra em João 20:19. Vou esperar um minutinho e você abrir a palavra em João 20:19. Esse texto, ele é um texto que fala, né, depois que Cristo ressuscitou, estavam ali os discípulos juntos numa casa, né, num lugar, e ali a gente pode imaginar o que estava passando no coração daqueles discípulos. Quando eles viram Jesus sendo preso, o grande mestre, aqueles que eles viram mortos ressuscitarem, aqueles que eles viram muitas vezes os judeus querendo prendê-los e eles saírem livremente, sem nenhum mal, de repente foi sim preso, foi sim torturado, né? E muitos deles dispersaram, né? E correram de medo, e todo aquilo que eles estavam esperando, né? Por 3 anos andaram com Cristo, os discípulos, e viram grandes maravilhas. E como que aquele momento eles viram um mestre preso, né? E aqui mostra bem o que eles estavam sentindo. Em João 20:19 diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas, por medo dos judeus. Então estavam lá os discípulos, portas trancadas, com medo dos judeus. Então a gente pode imaginar, né? Eles tinham aquele projeto de vida frustrado, porque o nosso mestre foi pego, nosso mestre foi morto. E imagino o quanto de decepção, de tristeza e aqui de medo, porque se conseguiram prender o nosso mestre, quanto mais nós, não é mesmo? E eles estavam com isso, com esse medo, com esse desespero. E de repente Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com você. Sabe, nós estamos cada um na sua casa, em quarentena, e há um clima de medo. Sim, eu sei que você está se fundamentando na palavra, eu sei que você está buscando o Senhor, então isso não tem sido, talvez, você tem se fortalecido em Deus, e é o que nós temos que fazer mesmo, mas, sabe, nós sabemos que há uma atmosfera de medo, né? Assim como os discípulos de Cristo também estavam, né? Eles viram o mestre ser pego, eles viram o mestre ser morto, e eles esperavam que poderia acontecer isso com eles, por isso eles estavam ali trancados. Mas sabe, queridos, quando você está no seu medo, né? Quando você está numa situação de medo, numa situação de desespero, numa situação de angústia, Jesus te encontra. Sabe, ali estavam os discípulos, eles estavam ali escondidos com as portas trancadas, mas Jesus os encontrou, né? Jesus entrou. E a primeira coisa que Jesus disse: paz seja com vocês. Sabe, você pode estar com essa porta trancada do medo,
Você pode estar com seu coração cheio de desespero, cheio de ansiedade, de incertezas com o futuro. Mas saiba que Jesus quer te encontrar. Jesus quer entrar na sua casa, na sua família, mas também na casa do seu coração, e quer estabelecer a paz que Ele tem. Essa paz que excede todo entendimento, essa paz que o Pai dá para os seus filhos, essa paz que é sobrenatural, essa paz que não depende de nada, não depende das circunstâncias, sabe? O Senhor tem essa paz, esse tipo de paz. Ali estavam aqueles discípulos com medo, ali estavam aqueles discípulos com medo de serem mortos, assim como Jesus foi morto. Mas Jesus entrou naquela casa, né, e estabeleceu a sua paz. Sabe, queridos, o Senhor quer derramar sobre o seu coração nessa noite. Talvez você está com medo, talvez você está com desespero, talvez você está ansioso, preocupado. Saiba que Jesus quer entrar no seu coração e dizer: paz seja com você. Essa paz que não depende das circunstâncias, não depende do valor da sua conta bancária, não depende de nada à sua volta. É uma paz que Ele estabelece, que Ele coloca no seu coração quando Ele entra, quando Ele tem lugar na sua vida e na minha, sabe, queridos? E isso Deus quer fazer. É em momentos como esse que nós podemos provar disso. Quando está tudo bem, muitas vezes a gente vive com a nossa própria força, mas o Senhor quer nos levar a um novo nível, né? Onde a gente não depende da nossa força ou das circunstâncias à nossa volta, se elas estão favoráveis ou não. Nós recebemos dessa paz que excede, que transcende, que é acima de qualquer circunstância, essa paz que Jesus quer derramar no seu coração. E o texto continua: tendo dito isto, mostrou-lhes a mão e o lado. Sabe, quando Jesus entra nos nossos corações, Ele sempre vai mostrar a obra que Ele fez na cruz. Porque a Bíblia fala que atrás do véu, né, que a partir dessa obra que Cristo fez na cruz do Calvário, o véu foi rasgado, né, e Ele diz que nos dá um novo e vivo caminho. Querido, eu e você não vamos provar dessa paz se nós não olharmos para a obra da cruz de Cristo. Porque ali Ele levou toda a condenação, ali Ele perdoou os nossos pecados, né? E ali Ele mostra: olha, tá vendo? Sou eu mesmo que morri, mas eu ressuscitei. Jesus, ele vem provar para os nossos corações de que Ele não está na cruz, né? Ele sim foi na cruz por nós, Ele foi na cruz para pagar os nossos pecados, para tirar a condenação que estava escrita sobre nós, mas porque Ele queria nos levar para os lugares, para que a gente se assente com Ele nos lugares celestiais, assim como Ele está agora, ressurreto com o Pai, né, sentado à destra do Pai, com toda a autoridade e poder. A palavra de Deus nos diz que, da mesma forma, nós, quando cremos nele, nós assentamos com Ele, nosso espírito é colocado com Cristo. Então nós provamos de uma paz que não depende das circunstâncias, porque ela vem do alto, porque nós nos colocamos nessa posição, assentado com Ele, debaixo da graça dele, debaixo do poder dele. Então nós não estamos mais submetidos a toda a pressão desse mundo. É claro que somos humanos, claro que temos que nos inclinar para o Espírito, é claro que é uma posição de fé, mas é alcançável, é o que o Senhor prometeu para nós. O Senhor chegou e disse para aqueles seus discípulos: olha, tenha paz, fiquem em paz, eu estou com vocês, né? Eu estou com vocês. E aí e olha que lindo que acontece. Quando nós olhamos para essa obra da cruz, por esse sangue que foi derramado, nós recebemos graça, nós recebemos perdão, nós recebemos poder, nós temos acesso a esse novo e vivo caminho, nós somos vivificados em Cristo. E aí os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Sabe, o Senhor quer te tirar do medo, da ansiedade, para a alegria. Aqui eles se alegraram porque viram que o Senhor estava com ele. E o texto continua. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Ele falou 2 vezes: paz seja com vocês. Essa minha paz eu vos dou. Não como o mundo as dá, mas Ele dá a paz que Ele tem, que excede, que transcende todas as dificuldades. Assim como o Pai me enviou,
eu os envio. Sabe, o Senhor quer não apenas nos tirar do medo, mas Ele quer nos colocar na alegria. Sabe, muitas vezes a gente fala, o contrário do medo é a coragem. Sim, é verdade. O Senhor quer colocar coragem no seu coração, mas Ele quer mais do que coragem. É alegria. É você olhar para uma situação e não só ter a coragem de enfrentá-la, é ter alegria para enfrentá-la. Isso é maior, isso é um nível a mais. É quando nós podemos, sim, enfrentar as situações, não oprimidos por ela, não temendo, não desesperados, mas tendo a certeza de que aquele que reina, aquele que vence, aquele que está à destra de Deus, com todo o poder e autoridade, Ele te encontrou, Ele entra na sua casa, Ele estabelece paz ao seu coração, uma paz que excede todo o entendimento, que está acima de todas as circunstâncias. E Ele diz, paz seja com você. Recebe essa palavra, paz seja com você. Declara essa palavra, paz seja com você. Olha para a obra que Cristo fez na cruz. Crê nessa obra maravilhosa que Ele fez. E do sangue de Cristo vai te alcançar. Ele vai te perdoar, vai te lavar, vai te fortificar. E vai, além de te tirar do medo, Ele vai te enviar. Assim como Cristo foi enviado ao mundo, o Senhor também nos envia para termos essa coragem e essa alegria de anunciar a Cristo. E aí Ele virou para os seus discípulos e com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Sabe, o Senhor vai te encher de paz porque você não vai estar sozinho. Você vai receber o Espírito Santo. Há um sopro de Deus vindo sobre você. Temos falado sobre isso esse mês. Né? O quanto Deus pode te preparar, o quanto Ele quer te encher, o quanto Ele quer que você haja por esse Espírito. Mas esse sopro de Deus vem sobre você. Talvez você se sinta como ossos secos, como aquela visão dos ossos secos que o profeta teve. Né? Você se sente paralisado, sem força, como com toda a sequidão. Mas o Senhor sopra sobre você vida. Né? A palavra de Deus diz, paz seja com você. Então o medo se vai, a preocupação se vai, porque Cristo vem com poder e graça, tocando o seu coração. Mas por isso recebe o Espírito Santo. Recebe, Ele está entrando na sua casa. Ele está entrando no seu coração. Ele está declarando a paz. Ele está mostrando essa obra maravilhosa que Ele fez na cruz. E Ele quer te encher com o Espírito Santo para te capacitar. Para que você não apenas saia do medo, mas seja enviado por Ele. Nossa quarentena vai acabar. E nós como igreja vamos avançar para abençoar muitas pessoas, assim como os discípulos de Jesus fizeram. Nós recebemos uma palavra essa semana, passamos isso para alguns líderes, e algo maravilhoso. A minha esposa estava assistindo uma live com o pastor Davi, de Londrina, e o pastor Jan, que mora nos Estados Unidos. E estava ouvindo a live, eles estavam falando, né, sobre a situação do país, o que estava acontecendo, falando a percepção que eles tinham em Cristo. E aí o pastor Davi virou para ele, faça uma oração por aqui pelo Brasil, ele é um homem que flui muito no profético. Ele falou, olha, eu vou orar, mas eu tenho uma palavra profética para Campinas. Olha, se preparem, até o final desse ano, as igrejas ali vão multiplicar. Né? Há uma palavra de multiplicação para essa cidade, nós tomamos posse. Há uma palavra de porção dobrada, o Senhor vem nos avisar de novo. Temos falado disso desde o começo do ano, mas o Senhor vem nos avisar, Ele vai derramar porção dobrada. Por isso a gente tem que ser esses que vencem o medo com a paz, com a presença de Cristo, com a graça dEle, né? Com esse sopro do Espírito que vai nos impulsionar a cumprirmos a vontade dEle. Essa mesma ocasião aqui, só para a gente entender um pouco mais esse contexto, João 20, 26, continua o texto. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz sejam com vocês. Jesus voltou depois de uma semana. Né? Você está na quarentena, mas Ele está vindo todos os dias, amém? Ele vai voltar, Ele vai derramar da sua graça, Ele vai vir com a sua glória a cada semana, e Ele vai vir agora na sua vida.
E aqui diz que Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e a coloque ao meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Sabe, Tomé é como muitos de nós. Nós muitas vezes precisamos ver para crer, né? Muitos de nós, muitos que aqui ouvem, muitas vezes ouve a palavra, mas precisa ver algo, né? E aqui Jesus não deixou Tomé para trás. Ele não estava na semana anterior e alguns nem acreditam. A palavra diz que eles não acreditaram, ele não acreditou, mas Jesus veio também para Tomé e se revelou para ele. E novamente apontou a obra que ele fez na cruz, a sua cicatriz, a cicatriz na mão, a cicatriz do lado. E Tomé teve essa revelação: Senhor meu e Deus meu. Sabe, nós precisamos ter essa revelação de quem Cristo é. Esse Cristo que morreu, mas ressuscitou. E agora está em poder e autoridade. E Tomé teve essa revelação. Mesmo, por isso que o Senhor tem insistido com você. Talvez você seja um Tomé, né, que precisa ver para crer. Mas abre o teu coração. Olha como diz a palavra. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Sabe, existe uma bênção, existe uma felicidade em crer sem ver, em crer na palavra, ler a palavra, ouvir a palavra e crer com o coração singelo, inteiro, porque há uma bênção, há uma felicidade por aqueles que ouvem e creem. Sabe, novamente a palavra fala que felizes, né? Ele quer te colocar nesse lugar de alegria, ele quer te tirar do medo, do terror de que está lá fora e te colocar nesse lugar de alegria, de gozo na presença do Senhor. Mas nós temos que crer, amém? Novamente volta a palavra, cremos no poder dele, na graça dele. Aí uma outra passagem que fala sobre esse mesmo acontecimento, mas com uma visão do outro evangelista, do outro evangelho. Em Marcos 16, 14, 18, eu vou ler rapidamente. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Sabe, o Senhor quer te enviar para isso, né? Quando Jesus disse: olha, da mesma forma que meu Pai me enviou ao mundo, eu vou enviar vocês. Para quê? Para pregar o Evangelho, para batizar as pessoas, né? Aqueles que forem sendo salvos, que creem, eles já serão salvos. Os que não creem serão condenados, porque é o Evangelho da graça, que alcança a todos que creem, a todos que o recebem, dá-lhes o poder de serem feitos filhos. E esses sinais acompanharão aos que creem. Por isso nós temos falado sobre dons e frutos. Esses sinais precisam acompanhar, né? Expulsarão demônios, os demônios vão ter que ser subjugados. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, né? E fala que se imporão as mãos sobre os doentes e serão curados. Sabe, essa é a nossa missão: pregar o Evangelho e pregar e mover nos sinais de Jesus. Por isso eu te desafio, né, a estar orando com as pessoas, a estar declarando a palavra de Deus, a estar confessando realmente o poder de Cristo, porque é quando nós abrimos a nossa boca, é quando nós falamos daquilo que o Senhor tem feito, pregamos esse Evangelho, essa boa nova, essa boa notícia. Por isso nós não podemos ficar aprisionados no medo. Por isso nós temos que ser os mensageiros das boas notícias. Nós vamos ser esses que oram pelos enfermos e muitos serão curados. Nós vamos ser esses que declaram o poder de Deus, esses que destroem as obras do diabo, porque Jesus veio para destruir as obras do diabo.
não é mesmo? E dá vida em abundância. Por isso nós temos que fazer o mesmo que ele fez, porque o Senhor enviou enviou Jesus como filho para alcançar, né, aquele que está desesperado, aquele que está oprimido, aquele que está em pecado, em destruição, e para libertar essas vidas das obras do diabo. Por isso que nós vamos expulsar demônios, por isso que nós vamos repreender o inimigo. E as portas do inferno não vão prevalecer com a igreja, em nome de Jesus. Então, o Senhor quer te enviar, o Senhor quer te encher de paz para te enviar. Em João 21:6, diz assim, vou ler aqui rapidamente. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Aqui aconteceu logo após, né? Foi uma outra manifestação de Jesus ressurreto. E os discípulos já tinham ficado a noite inteira pescando e nada tinham conseguido até aquele momento, né? E Jesus diz: lance a rede do lado direito do barco. Sabe, Jesus ele quer nos ensinar, né? Nós vivemos um momento onde as pessoas estão com incertezas. Como vai ser a sua pescaria daqui a pouco? Como vai ser o seu emprego? Né? Como você vai ser sustentado? Né? E aqui nós vemos um milagre acontecendo, né? Sobre a palavra de Jesus. Sabe, o Senhor quer colocar isso nos nossos corações. Ele vai nos ensinar a pescar. E eu creio que Deus quer nos ensinar nessas duas áreas. A gente pode tirar muitas coisas da palavra de Deus, porque ela é muito rica. Mas eu creio que aqui representa duas coisas. Sim, o Senhor, Ele quer te ensinar a você receber o seu pão de cada dia, você conseguir fazer a sua pescaria diária, né? E o Senhor também quer te ensinar a alcançar muitas vidas. Nós sabemos que o Senhor chamou Pedro, chamou seus discípulos para serem pescadores de homens. E nós muitas vezes como igreja tentamos tanto, né, as nossas estratégias, mas Jesus quer falar conosco. Nós temos que ter essa estratégia do Espírito Santo. Ele vai soprar sobre nós e nós vamos ouvir cada passo, onde devemos lançar as redes. E vai vir uma pesca grande. Continuou em João 21:11, diz assim: Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Sabe, o Senhor quer derramar desse sustento. Talvez Deus vai te dar estratégias novas, né? Nós não sabemos como esse mundo vai se tornar depois desse momento difícil, que a gente não sabe nem o alcance, qual é a amplitude de tudo que está acontecendo. Nós estamos vendo só nos noticiários. Mas eu creio que Deus ele vai te ensinar a pescar. Ele vai te ajudar em cada situação para que você consiga fazer uma pescaria maravilhosa, assim como foi para os discípulos. E a rede não vai se romper. Sabe, aquelas pessoas que nós vamos alcançar, elas não vão se perder, né? O peixe, a rede não vai estar furada para que a gente possa perder os peixes, mas ela vai estar estruturada, vai estar firme, né? Nós vamos alcançar muitas vidas e essas vidas vão continuar firmes no Senhor, porque a rede não vai se romper. E aqui continua: Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com os peixes. Sabe, queridos, eu creio que o Senhor vai nos ensinar a pescar, mas começa com a paz, né? Começa com esse encontro que Ele vem sobre nós toda vez que clamamos. A Bíblia fala que você busca, você encontra. Você bate, a porta se abre. Né? Ele vem mesmo no meio do seu medo, do seu desespero, ou até mesmo da sua incredulidade, como nós vimos com Tomé. Mas Ele vem. Ele está sempre com a sua mão estendida para te alcançar. E Ele quer depositar no seu coração essa paz sobrenatural, para que você creia nessa obra maravilhosa que Ele fez na cruz. E Ele quer te tirar
né? Mesmo num mundo cheio de desespero, de medo, de incertezas, Ele quer te tirar desse lugar de medo e te colocar nesse lugar de alegria e de gozo. É mais do que coragem, é mais do que determinação, é mais do que força de vontade, é você ter o Senhor do seu lado, você saber que o Espírito foi soprado dentro de você e você vai poder avançar e cumprir a missão que Ele tem para mim e para você. Ele vai te ensinar a pescar, Ele vai te suprir de forma sobrenatural e Ele vai usar você também para ganhar muitos para Jesus. Mas sabe que termina tudo com a comunhão, né? Eles estavam numa casa, numa mesa, e Jesus veio até eles e ministrou o coração deles, dos discípulos. E aqui, novamente, Jesus preparou um churrasquinho para os discípulos. E ali, quando eles saíram da labuta do seu trabalho, com uma grande pescaria, eles novamente sentaram à mesa com Jesus. E Jesus partiu o pão com eles. Sabe, queridos, use esse tempo para sentar à mesa com Cristo, porque Ele sempre é o que Ele deseja, mais do que fazer coisas, mais do que alcançar o mundo, mais do que fazer, de que prosperar na sua vida profissional ou em qualquer área. Ele deseja que você sente à mesa com Ele. Ele deseja ministrar o seu coração, porque Ele te ama, porque Ele tem um amor eterno por você. Amém?